Às vezes o corpo está na igreja, mas a mente do indivíduo sabe lá Deus para onde que foi. Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor que vai servir de embasamento para aquilo que nós vamos falar aqui nesta noite. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos lá da cidade de Corinto dizendo o seguinte: digo isto para proveito vosso, não para que vos sedes restringidos, mas para o que é decente e para vos dedicardes ao Senhor, sem distração alguma. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele disse: eu oriento vocês, eu ensino vocês, ministro na vida de vocês, para que vocês entendam, tá? Para tudo aquilo que é decente, para que você se dedique ao Senhor sem nenhuma distração. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa oportunidade, sobre distrações. Tá? O que é que distrai, o que procura tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco das coisas de Deus. São muitas coisas, tá? E algumas delas nós vamos falar aqui nesta oportunidade. Bom, o que é distração? Distração é uma falta de concentração, de você ter foco, de você se concentrar. É a falta de concentração dos sentidos, dos olhares, né? Fazer ouvido de mercador acerca das coisas que estão faladas, ditas, as coisas que se apresentam, tá? Ao redor da nossa vida. É uma desatenção, é uma abstração, também ainda é um descuido, é um lapso temporal de tempo em que não prestamos atenção, é displicência, é negligência. Tá? Isso é o chamado distração, né? Quantas vezes que nós ficamos alheios às coisas? Tem um monte de coisa acontecendo ao nosso redor, sendo falada, o visual, alguma pessoa falando alguma coisa para nós, e de repente a gente vai lá num outro universo, né? Como eu digo, vai lá para Taj Mahal, né? E acaba saindo da realidade que está nos cercando, né? E muitas vezes algumas palavras, coisas alheias, levam nós a ficar distante, distraído, desconcentrado, né? Conversas, sons, reuniões, coisas assim que, né, nos levam para longe. Até algumas conversas com familiares, né? E por que não dizer também na igreja? Às vezes o corpo está na igreja, mas a mente do indivíduo sabe lá Deus para onde que foi aquela alma, para onde que foi aquele espírito, né? Tá rolando lá o louvor, a adoração a Deus, e às vezes, vamos tomar no plural, a nossa mente tá, sabe lá Deus para onde é que foi, a nossa mente tem momento que parece que o Espírito Santo tem que dizer: volta meu filho, volta, tu tá na igreja. O que é isso? É a falta de concentração, é a falta de nós dar atenção naquilo que é mais importante, aquilo que é de suma necessidade. E eu quero ler junto com vocês, lá no livro de Colossenses, tá? No livro de Colossenses, no capítulo 3, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha só o que Paulo escreve no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo Jesus, olha só, buscai as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Destra, direita, sinestra, né?
à esquerda. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são o quê? Da terra. Bom, então nós temos aqui dois momentos interessantes. Primeiro, buscai as coisas de cima. E para buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai, nós temos que ter foco, tá? Nós temos que estar ligado. Nós temos que fazer, digamos, um projeto espiritual de andar com Deus, buscar a Deus, ter comunhão e ter intimidade, né, com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Buscai as coisas que são de cima. E depois no versículo 2 fala, pensai nas coisas que são de cima. Então veja bem, buscar e pensar. O que nós poderíamos dizer por buscar? É esforçar-se por achar, descobrir, investigar, ir atrás e encontrar. Está faltando muitas vezes na igreja a busca, essa concentração, esse ir atrás, esse perceber, esse entender. Deus falando, Deus ministrando e muitas pessoas alheias ao que está acontecendo na esfera espiritual. E por que isso? Falta de concentração. Já diz o salmista Davi, se não me engano, no Salmo 133, quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É interessante que ele diz, alegrei-me quando me disseram, me convidaram, vamos à casa do Senhor. Opa, me parece que é aí então que deve começar uma preparação. Vou para a casa do Senhor, para quê? Para me distrair? Para entrar no mundo das ideias, eu ficar alheio, longe, fora, distraído daquilo que Deus está fazendo, daquilo que o Espírito Santo quer ministrar, daquilo que o Espírito Santo quer falar comigo, gerar e fazer acontecer na minha alma? Não. Então, antes de tudo, buscar as coisas que são de cima. Depois ele diz, pensai nas coisas que são de cima. E pensar é o quê? É refletir. Pensar é concentrar-se, é meditar, ponderar e é se ligar. Porque se eu estou na igreja, eu vim para quê? Bom, eu vim para me encontrar com o Senhor. Eu vim para ter um momento de adoração a Deus, de louvar a Deus, de me conectar com Deus, tá? Me conectar com Deus. E o louvor e a palavra ministrada, ela serve como um fio condutor até a Deus. E se eu não estou ligado em Deus, eu estou ligado em quê? Jeremias, capítulo 29, versículo 13, o Jeremias diz assim, vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha só, buscar de coração, só que ele não está falando do coração aqui, aurículos e ventrículos, ele está falando do coração, tá? Racional e espiritual. Então por isso é de extrema necessidade quando eu chegar na igreja, ou eu for orar, ou eu for buscar a Deus, eu me ater de que as coisas mais importantes são as espirituais. E eu não posso permitir que distrações ao meu redor tirem o meu foco de eu estar com Deus, de eu andar com Deus. Amém? Amado, não permita que distrações da própria vida, tá? Te tire da presença do Senhor Deus. Porque existem distrações da própria vida que nos procuram alejar de Jesus, nos distanciar do Senhor. Mateus capítulo 6 e no versículo 25. Por isso vos digo, falando Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que deveis comer, beber, nem pelo vosso corpo.
quanto ao mais e o que haveis de existir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Porque existe uma preocupação exacerbada, exagerada, e se dá um valor tremendo àquilo que vai se comer, vestir, ter, ou isso ou aquilo. E isso acaba gerando uma distração. Versículo 34 diz assim, do mesmo capítulo, do mesmo livro: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio o quê? Seu próprio mal. E aí nós temos pessoas preocupadas, cheias de preocupação, tá? Com cuidados, com responsabilidades, manutenção da vida, família, ministério, trabalho. E quando nós damos uma ênfase exagerada a esses fatores, eles acabam roubando o nosso tempo de estar com Deus, andar com Deus e ter comunhão com Deus. Tipo como ler e meditar na palavra de Deus, tá? Ler um livro sobre as coisas de Deus, tá? Exercitar a fé e a comunhão. Pessoas que vêm para a igreja, mas estão preocupadas, como é que vai fazer o negócio amanhã, né? Qual é a proposta que vai fazer, a viagem que vai fazer amanhã, a dificuldade em pagar a água, a luz, a gasolina, isso e aquilo. São preocupações, temos responsabilidade? Temos. Mas quando entrarmos na presença de Deus, diante da face do Senhor, irmão, para tudo, esquece o mundo lá fora, tá? Tais preocupações, elas acabam gerando empecilhos, tá? Empecilhos que roubam a nossa dedicação a Deus. Nós até às vezes queremos, mas acaba o quê? Gerando muros. Gerando muros. Essas preocupações exageradas com filho, com filha, com a casa, com isso, acaba gerando muros. E esses muros são imperceptíveis. E pior ainda, pessoas que sofrem com problemas antes do problema vir a existir, tá? O Jó, lá no livro de Jó, diz: aquilo que eu temia me sobreveio. Olha só o que Jó está falando. Nem tinha vindo a prova, nem tinha vindo a luta, ele diz: aquilo que eu temia me sobreveio. Pessoas preocupadas com coisas que não aconteceram, que quem sabe nem vão acontecer, mas eles têm na tua cabeça: ah, se acontecer isso, ah, se acontecer aquilo. E isso tira o foco, roubamos o tempo de Deus em nossa vida, tá? E por isso diz Jesus, lá em Mateus, vamos ver livro de Mateus, capítulo 26, livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, tá? Vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, vigia, irmão, sobre a tua própria vida. Não permita que a própria vida venha trazer o quê? Uma distração e roube o momento de você estar com Deus. Fique atento. Olha, a carne é fraca. Ou seja, temos que dominar tudo aquilo que nos distrai. Trabalho, negócio, estudos também, amizades, vida social, tá? O nosso lazer, TV, celular, esse tipo de distração acaba gerando, em primeiro lugar, um distanciamento. Porque arrogamos a nós o desejo de algumas coisas. E aí, isso aí gera distanciamento, distração, e sabe qual é a consequência? Esfriamento espiritual. Já lá no passado, Deus disse para Israel: e o meu povo, por falta de entendimento, está sendo levado cativo. Olha só, às vezes nós nos tornamos cativos de coisas imperceptíveis, cativos da distração, que procura nos distanciar de Deus, distanciar do Pai Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, surge uma pergunta:
há, por um acaso, distrações lícitas? Haveria alguma distração lícita que nós podemos dizer, não, esse negócio de muita igreja, de muito clamor, de muita oração, de muita busca de Deus, não, sim, gente, por favor, feriados, sábados e domingos, nada de Deus. Olha só, Lucas capítulo 10, versículo 40, preste atenção. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços. Marta, irmã de Maria. E chegando até Jesus, disse, ô Jesus, tu não te importa de que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe que me ajude. Aí Jesus disse o quê? Marta, Marta, tu está ansiosa, preocupada e distraída com muitas coisas. Mas uma coisa só te é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será o quê? Tirada. Olha só, enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, tá? Ouvindo os seus ensinos, sua ministração, Marta estava o quê? Atribulada. Marta estava atribulada. As coisas que tinham que ser feitas, quem sabe porque ela era a mais velha da casa, da família, e tinha muitas responsabilidades, isso distraiu ela, certo? Marta estava errada, é a pergunta. Sim e não. Não porque ela estava querendo fazer o quê? Recepcionar Jesus da melhor maneira possível, tá? Com uma boa refeição, ser uma ótima anfitriã, mas ponderemos, amados, ponderem no seu coração, apesar de amigos, tá? De íntimos, isso, aquilo, Jesus estava na casa. Qual é mais importante? As coisas, preparar um bom manjar para Jesus? Ou sentar aos pés de Jesus e ouvir? Afinal de contas, Jesus tinha dito, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Opa, para tudo, Jesus está na casa. Jesus não veio especificamente para comer, Jesus veio para visitar eles. Então é um momento mais do que social. Claro que há momentos sociais que um alimento, isso, aquilo, cativa o coração da pessoa. Mas Jesus está na casa, irmão. Para tudo, deixa tudo de lado. Vamos ouvir o Senhor Jesus falando conosco. E o que é o mais importante? Olha só, Lucas 10, 42. Mas uma coisa só é necessária. Tá? Qual é? Ficar aos pés de Jesus. Não deixar que as distrações do dia a dia tomem esse lugar. Não, de maneira nenhuma. Agora nós entendemos também que trabalhar, cuidar dos filhos, tá? Limpar a casa, tá? Ajudar o marido, educação dos filhos, é necessário, é responsabilidade. Mas algumas coisas podem distrair, distanciar, esfriar, tá? Esfriar a nossa fé. Podem nos distanciar da comunhão com Jesus. Para Maria, era uma oportunidade ótima. E eu quero colocar palavras na boca da Maria. Não vou perder essa oportunidade. Não vou fazer comida, limpar isso e aquilo. Eu vou sentar ao pé de Jesus e vou ouvir Jesus. Não vou deixar que as distrações tomem conta da minha vida. Amado, quando você vai para a igreja, quando você ora na sua casa, quando você canta um hino, quando você tem a oportunidade de entrar na presença de Deus, o que você faz? Permite que as coisas te distraem, que as coisas te levem para longe de Deus? Nesse momento, eleja prioridade. Qual é a prioridade? Ouvir o Senhor, louvar a Jesus. Jesus seja a maior de todas as prioridades. Eu quero ler para você Lucas, capítulo 21, e no versículo 34.
cuidais vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue de glutonaria, embriaguez, mas olha só, das preocupações da vida. Das preocupações da vida. E aquele dia, a vinda do Senhor, vos tome de surpresa e seja uma armadilha. Por isso, amados que estão conosco nessa noite, não permita que distrações tomem o lugar na sua vida. Tá? Quem sabe está passando por uma luta, por uma dificuldade, tem problema até com concentração no orar e no buscar a Deus. Algumas pessoas já me disseram, pastor, eu oro 10, 15, 20 minutos, 1 hora, todo dia e não sinto nada. Nada, Deus não fala comigo, não sinto a presença de Deus. E a uma dessas pessoas eu pedi, tá, e como é que está a concentração naquilo que você está falando? Porque a palavra diz assim, ó, orarei, né? Vou fazer uma oração racional, mas também vou orar com o espírito. Racional, estou concentrado naquilo que está falando. E espiritual, Deus vai ministrar na minha vida. E a pessoa diz, bah, eu oro para Deus e de repente quando eu vejo, meu Deus, eu volto. O que está acontecendo? Distração na oração. Então é preferível tu, quando chegar à presença de Deus, falar 1 ou 2 palavras espiritual e racional do que tu devagar. Tá? Você ficar andando por caminho e de repente tu diz, opa, onde é que eu estava? Puta, o que eu estava falando, Jesus? O que eu estava, né? Isso aí é o quê? Distração. Pessoas que não se concentram, tá? Pessoas que não fecham a ligação, quebra o fio condutor. Tá? Porque a nossa oração chega até o Pai, o nosso louvor, o nosso clamor, a nossa súplica, chega até Deus de que maneira? Através da busca pelo nome de Jesus. Certo? E aí você tem que estar concentrado, tu tem que estar ligado. Distraiu, pronto, cai a ligação. Como a telefonia brasileira, há muitos anos atrás, né? Coisa de 20, 30 anos atrás, até mais, dava um raio, né? Dava um raio lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ou dava um raio, sei lá eu aonde, pá, ficava sem telefone. Me lembro quando entrava no Brasil a TV Piratini, Canal 5, gente, eu era criança, 8, 10 anos de idade, dava uma chuvinha ali em Passo Fundo, pronto. Ficava só, como diz o caboclo, só o sotaque, o sombrante sumia, né? Tinha só o som, a imagem já foi. Parecia tudo umas formiguinhas, assim. Só o eletrostático, né? Não tinha mais nada. E muita gente está assim, muita gente vai na presença de Deus e está só no eletrostático. Alguns não tem nem sombrante nem sotaque, tá? Alguns somem, vão sei lá eu para onde. E quando voltam tomam um susto. Eu estou no culto, o pastor está pregando, tá? Estão adorando a Deus e eu aqui, meu Deus, onde é que eu estava? Por isso não permita que as distrações, tá? Tire você da presença, tá, de Deus. Amados, tem a questão também do ministério, tá? O ministério também pode nos distrair. Mas como o ministério pode distrair? Não tem que haver uma dedicação? Sim, profunda, responsabilidade, desenvolva, trabalhe teu ministério, ore, jejue, busque a Deus. Mas veja só, quero chamar a tua atenção para Apocalipse capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4. Olha só nessa carta que o Senhor direciona a Éfeso, ele diz assim, conheça as tuas obras e o teu trabalho, a tua perseverança, sei que não suportas os maus, os falsos, os ruins, que puseste à prova aqueles que se dizem serem apóstolos e não são, e descobriste que eram o quê? Falsos, mentirosos. Tens perseverança por causa do meu nome. Sofreste, mas não desfalecestes. Agora, diz Jesus, eu tenho porém contra ti,
que deixaste o teu primeiro amor. Ah, veja só, a igreja de Éfeso, ela é louvada por Deus pela sua obra, trabalho, perseverança, etc. E que não desfaleceu, se manteve guardado pelo Senhor. Isso é louvável na nossa vida, ótimo, excelente, podemos tirar como exemplo sobre o nosso ministério. Mas veja só, porém, diz Jesus no 4, deixaste o teu primeiro amor. E aí o que é mais importante entre tudo? Eu correr feito adoidado pelo ministério? É bom? Sim, é bom, excelente, eu estou desenvolvendo uma obra. Mas de repente o próprio ministério, ele pode ser distração. Preocupado com coisas e o amor que eu devia dedicar às minhas ovelhas, aos meus irmãos, à minha família, meus parentes, as pessoas que estão ao redor, eu não me dedico. É aquele pai ausente do lar, da vida da esposa, dos filhos, mas todo aniversário, toda Páscoa, todo Natal, dá presentes caros, viagem para Disney, isso, aquilo e blá, blá, blá. Aí o filho cresce e diz, eu nunca tive a presença do meu pai. Aí o pai diz, mas filho, eu sempre te dei bons presentes, te dei a melhor faculdade, te dei o carro do ano. Pai, eu não queria isso, eu queria a tua presença. Tu, pai, estava distraído com um negócio e esqueceu que tu tinha uma família, que tu tinha um filho carente de ti, uma esposa. Deu para tu entender, meu amado? Tá? E o Senhor diz, lembra-te, tu perdeu o primeiro amor. Tá? Devemos, amados, nos dedicar à obra, trabalhos na igreja. Inclusive Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12. Tá? Vamos lá para o livro de Romanos, no capítulo 12, para ver o que é que o apóstolo Paulo nos fala, no versículo 6 e no versículo 7. Tá? Livro de Romanos 12. Tá? Olha só. Temos diferente dom segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida. Se é ministério, seja em ministrar, tá? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. É o que Paulo está falando, Romanos 12, 6. Não se distraia do teu ministério. Se dedique. Faça aquilo com dedicação. E não permite que coisas aleatórias tire você do foco. Trabalhe teu ministério. Amém? Que não basta só o título. Não basta ter o brochezinho no peito, escrito pastor, escrito amado. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cantor, um servo distraído, está faltando o quê? Qualidade. E aí o Paulo diz, haja dedicação, foco, força e fé nas coisas de Deus. Porém, o que é mais importante? Tá? O mais importante é aquilo de maior valor. Tá? Por isso é necessário que imediatamente nós tenhamos foco nas coisas de Deus. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 14, eu adoro esse versículo, que diz o quê? Buscai a paz com todos. E o que mais? É a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se eu não tiver amor, eu não tiver paz com meu irmão, e eu não buscar santificação, como é que eu vou querer entrar no reino dos céus? Ah, mas eu era um pregador conhecido, reconhecido, um ensinador, eu era um must. Mas faltou o quê? Foco. Fez as coisas sem, assim, sabe? Sem direção. Então, que nem o ministério, nem a chamada venha atrapalhar ou distrair a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. Se alguns afazeres na área da sua vida têm tirado isto e tem sido um empecilho, eleja prioridades com Deus. A Bíblia diz, Cristo em vós, esperança da glória. E eu pergunto, quem tem sido o centro
da sua vida? Ou o que é que tem distraído o teu coração? Responda para você mesmo. E que essa palavra sirva de um norte, de um direcionamento, para a partir de hoje se fazer um propósito. Não vou deixar que o mundo mais, que a minha própria vida, que as coisas, meu próprio ministério me distraia da comunhão, da intimidade com Deus. São necessárias muitas coisas, são, mas muitas também nos distraem. Amém?